Glória a Deus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Seja com cada irmão, cada irmã, cada criança. Em nome de Jesus. Amém. Uma alegria muito grande nós podemos ter essa oportunidade maravilhosa de estarmos na presença do nosso Deus, de podermos participar, ser participantes da graça que o Senhor nos revelou em Cristo e por podermos, pelo novo e vivo caminho, nos aproximarmos do Deus vivo, Deus Santo, esse caminho que nos foi dado em Cristo. Amém? Amém. Irmãos, a palavra que vocês estão conversando com a igreja hoje é sobre um fato que acontece conosco quando nós cremos no Senhor Jesus e esse amor do Senhor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, e acontece algo conosco, e o que pode soar meio estranho, né, para nós, mas esse algo acaba acontecendo conosco pelo amor e pela fé no Senhor Jesus que nos é dado pelo Senhor. E isso uma pessoa, um apóstolo, experimentou constantemente em sua vida. Então, por mais que possa parecer assim estranho ou só estranho, mas nós vemos que teve um apóstolo que passou por isso constantemente, diariamente, e ele deixa registrado em uma das suas epístolas, que é o apóstolo Paulo. Então, você está convidando a igreja a abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Amém? Então, o apóstolo Paulo deixa registrado aqui nessa carta, que é tão importante para nós, a carta de Coríntios, as duas cartas que ele enviou à igreja de Coríntios. Ele diz assim, no capítulo 11, versículo 26: nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, no perigo em desertos e em alto mar, e também em perigos causados pelos falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem-me faltado casa, comida e roupas. Além dessas coisas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco, e quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para me gabar, então eu vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. Amém? Irmãos, esse é um registro que o apóstolo Paulo fez, e aqui ele deixa registrado uma extensa lista de fatos que ocorreram com ele quando ele estava pregando o Evangelho, quando ele estava fundando a igreja e quando ele estava indo de caminho a levar o nome de Cristo e levar o Evangelho avante. E o que nós vamos estar conversando hoje? Exatamente o que diz o capítulo 28, o versículo 28. Além dessas coisas exteriores, que Paulo sofria muito nas coisas exteriores. Ele sofreu naufrágio. Paulo, ele foi chicoteado. O apóstolo Paulo passou por perigos em estradas, no mar, em rios. Ele passou por dificuldades, perseguições. Mas essas coisas eram exteriores que aconteciam com ele. Quantas vezes o apóstolo Paulo não apanhou? E isso publicamente. Mas além dessas coisas, diz ele no versículo 28, ainda pesa sobre mim a preocupação que tenho com todas as igrejas. Então, se nós fôssemos dar um tema hoje para essa pregação, seria a preocupação.
Mas que preocupação que é essa? É uma ansiedade? É uma preocupação sem motivo? Não, o apóstolo Paulo ele deixa registrado aqui que ele era uma pessoa que sentia grande preocupação, e ele diz que era diariamente. Mas a preocupação dele tinha um motivo. E qual que era esse motivo? A igreja. A igreja era a preocupação dele. Ele se preocupava constantemente, como ele diz aqui, diariamente, com a igreja. Irmãos, mas antes de nós entrarmos nessa questão da preocupação do apóstolo Paulo, vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Corinto, que ela foi enviada 2 cartas do apóstolo Paulo para essa igreja, e é fundamental para nós. Ela nos mostra o amor de Paulo pela igreja, o amor de Paulo pelo nome do Senhor Jesus, mostrava a garra e a força que Paulo tinha para estar levando avante o Evangelho. Aqui, como ele cita, aqui já está no final de uma longa lista, de uma extensa lista do que estava acontecendo com ele, de fatos reais e verdadeiros que aconteceram com o apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo Paulo então aqui nós vemos um pouquinho sobre essa igreja de Corinto. Essa igreja de Corinto, ela estava localizada na cidade de Corinto, uma importantíssima cidade onde passava por ali muitos mercadores, muitos viajantes. Havia uma grande multidão naquela cidade. Por quê? Pensem vocês, uma cidade com 2 portos. Essa cidade, ela tinha 2 portos. Ou seja, era uma cidade que havia uma circulação muito grande de pessoas. Ali o apóstolo Paulo funda uma igreja. Mas essa igreja começa, ao longo do tempo, começa a se infiltrar dentro dessa igreja ensinadores, ou pessoas que diziam ser ministros de Cristo, mas ensinando um outro evangelho, que não aquele que Cristo ensinou e que o apóstolo Paulo estava ensinando. Então, falsos mestres, falsos ensinadores ensinando um outro evangelho. Como o Senhor Jesus mesmo disse em Mateus, que nos últimos tempos viriam muitos falsos ensinadores. E esses ministros, ou falsos ministros, o que eles faziam para encantar e seduzir a igreja? Eles começaram a falar das suas experiências. E sempre se gabando e fazendo com que alguns da igreja ficassem com o pensamento: a quem eu vou ouvir? Ou eu ouço o apóstolo Paulo, ou eu ouço esses ensinadores, porque os ensinos deles eram o contrário. E Paulo aqui nessa lista, ele já vai fazer uma lista também sobre aonde ele se gloriava, no que o apóstolo Paulo se gloriava, no que ele se gabava, e no que ele mostrava a experiência dele com Cristo, pelo fato de ele ter sido perseguido, pelo fato de ele ter que ser descido num cesto para não ser preso de uma muralha, pelo fato dele estar sofrendo perseguições, sofrendo frio, sofrendo fome, sofrendo sede, por causa do Evangelho. Então ele mostrava que com isso, que ele estava para aquelas pessoas de Corinto, que isso realmente é uma pessoa que, quando é ministro de Cristo, passaria o que ele passou. E ele passou por todas essas coisas. Irmãos, e é claro que quando uma pessoa passa por essas coisas, como o apóstolo Paulo passou, essa lista tão extensa que ele aqui registrou nessa carta, é claro que é um sofrimento, é claro que é um impacto tanto físico como mental. Se uma pessoa, como o apóstolo Paulo, naquele momento que ele estava numa cidade, quantos aqui não conhecem essa palavra? Que ele estava pregando em uma cidade, ali havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e ela adivinhava as coisas, dava grande lucro para os senhores daquela cidade. Quando o apóstolo Paulo espera aquele espírito que estava nela,
e agora ela já não adivinha mais, os senhores daquela terra que faziam grandes lucros com ela por causa das adivinhações que ela fazia, pegaram o apóstolo Paulo, levaram preso ele e Silas e bateram neles e os encarceraram. Ali houve para ele algo tanto material quanto psicológico na vida dele. Por quê? Porque não é fácil se apanhar publicamente. Mas no versículo 28, ele vai dizer que além dessas coisas que me acontecem exteriormente, há um fato que acontece dentro de mim, que ninguém consegue ver, mas está todos os dias dentro de mim, que seria o quê? A preocupação com todas as igrejas. Paulo tinha essa preocupação com todas as igrejas. E por mais que nós possamos falar, poxa, mas preocupação, uma pessoa em Cristo pode viver preocupada, uma pessoa que está em Cristo pode se preocupar com as coisas. Afinal, o Senhor Jesus não disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, porque Paulo aqui, ele está tão preocupado com as igrejas. E simplesmente pelo fato de que a igreja, nós temos visto isso todo dia, a igreja está inserida num mundo que é hostil ao Evangelho, num mundo em que não recebe o Evangelho com gratidão, mas pelo contrário, um mundo que se levanta contra o Evangelho. E nós, como igreja do Senhor, estamos neste mundo. Nós, como igrejas do Senhor, estamos aqui. E quantas vezes o mundo não tem tentado tirar um ou outro irmão amado da igreja? Quantas vezes o mundo, como o pastor gosta de dizer, investe milhões para conseguir tirar pessoas da onde? Da igreja. E essa preocupação, quando o apóstolo Paulo está dizendo em preocupação aqui, o que ele não está querendo dizer? Não está querendo dizer que ele era uma pessoa que tinha uma grande ansiedade, mas era uma pessoa que se preocupava com a igreja. E será que nós nos preocupamos como o apóstolo Paulo com a igreja? Será que nós muitas vezes temos se preocupado com a igreja? Ou muitas vezes nós ficamos indiferentes com o que acontece com a igreja? Porque, irmãos, notem que a igreja, ela é algo muito importante. A igreja, esse ajuntamento que nós estamos aqui, essa nossa união, é algo muito importante. É na igreja que nós temos a compreensão de quem é Cristo, o Filho de Deus. É na igreja verdadeira, quando eu digo isso, eu quero enfatizar que é a igreja verdadeira, que nós conseguimos compreender assuntos que sozinho nós teríamos muita dificuldade, não compreenderíamos, mas é na igreja nós nos alimentamos de quem é Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. É na igreja que nós podemos nos reunir em nome de alguém. E em nome de quem? Do Salvador, o Senhor Jesus. É na igreja que nós ensinamos e educamos nossos filhos, nossas crianças, mostrando para elas, desde pequenas, olha, nós somos como ovelha, filho, nós somos como ovelha. A ovelha não tem nenhuma defesa natural contra o lobo, contra animais vorazes. A ovelha, ela precisa ter um salvador, que quem é? O seu pastor, que dá alimento a ela todo dia, que alimenta, que não deixa com que ela se desgarre, porque senão, se ela se desgarrar, ela vai cair na boca de um lobo. É o pastor que traz ela de volta. É os irmãos amados que vão lá e traz essa pessoa de volta quando ela está querendo se desgarrar. É na igreja que nós podemos ter esse momento de comunhão tão preciosa com o Senhor, a ponto do Senhor Jesus dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio deles. Então a igreja tem grande importância, por mais que o mundo tenha falado que não, a igreja é algo que, poxa, jamais eu vou lá numa igreja, não, porque lá eu vou me reunir com outras pessoas para...
louvar alguém que eu não estou vendo, é exatamente isso que nós não estamos vendo com nossos olhos, mas nós cremos que Ele está de fato no meio de nós. Nós cremos que o Senhor Jesus está aqui. É por essa igreja que o apóstolo Paulo passou por tudo isso. E olha que a igreja de Corinto deu um trabalhinho para o apóstolo Paulo, né? É uma igreja que ela tinha algumas coisas assim, que realmente davam uma tristeza ao apóstolo Paulo. Mas por essa igreja e por outras, é que o apóstolo Paulo se preocupava diariamente. Irmãos, então a preocupação, ela vem com amor. É algo que vem naturalmente com amor. Não há como amar e não se preocupar. Há como amar e não se preocupar? Qual é a mãe ou pai que não se preocupa com seu filho? O filho vai atravessar uma rua. Não, filho, cuidado, porque aí vai passar um carro. Qual o pai e a mãe que o filho está querendo ir para caminhos tortuosos e o pai e a mãe não vão até lá e mostram para ele o caminho exatamente por se preocupar? Tem pai e mãe que nem dorme, né? Direito, tanta preocupação com o filho. E quando está chegando ali a adolescência, então? Quantas preocupações não vêm com a palavra amor, né? Então vem essa preocupação. Então, se você ama, se eu amo o Evangelho, se você ama e eu amo a igreja de Nosso Senhor Jesus, que essa igreja foi fundada e ela é alimentada, fortalecida pelo Senhor. Se nós amamos, nós nos preocupamos. Porque se não fosse assim, seria tratado como qualquer coisa. Não. Deixa como está, deixa a onda levar, deixa a maré levar, vamos ver no que vai dar. Não. Pelo contrário. Há dentro de nós um amor pela nossa igreja. E esse amor nos traz sim uma preocupação. Nos traz sim uma ação. A preocupação ela traz ação. Como foi citado antes, um pai e uma mãe, quando se preocupa com um filho, geralmente não vai deixar o filho solto, mas vai guiar seu filho, vai orientar seu filho. Assim também, quando nós nos preocupamos com a igreja, algumas ações são feitas da nossa parte, que é interceder por ela, que é estar participando junto, que é estarmos junto com os irmãos, sabendo que somente a nossa presença, por isso é tão importante a nossa presença num culto, quando nós viemos celebrar o nome do Senhor, porque somente a presença, somente nós estarmos juntos aqui, já é grande coisa, porque além de nós nos alegrarmos, traz uma alegria grandiosa de vermos os irmãos, ainda é um testemunho para quem está lá fora, de que nós nos reunimos em nome do Senhor e de que o Senhor está aqui. Então as pessoas lá fora, por verem, por notarem esse testemunho, elas podem também abraçar o amor da verdade para serem salvas. E elas que hoje não estão aqui, um dia podem estar conosco e nós podemos chamá-las de irmãos e irmãs também conosco. Irmãos, a igreja ela é fundamental, principalmente porque foi o Senhor Jesus que edificou a igreja. Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É o Senhor Jesus que edificou a igreja. O apóstolo Paulo, o que ele fez era com amor, a sabedoria e a fé que foi dada a ele e os apóstolos. Eles foram de cidade em cidades, pregando o Evangelho, fundando a igreja e alimentando essa igreja, e fazendo com que essa igreja viesse a ter alegria e progredisse na fé. Isso nós vamos ver em um outro texto, onde o apóstolo Paulo fala praticamente a mesma coisa. Aquele tão famoso texto que diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. E ele diz: de um e outro lado estou em aperto, tendo desejo ardente de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário que eu permaneça na carne, para o vosso progresso e gozo da fé.
Então o apóstolo Paulo tinha aquele desejo, é claro, de estar com Cristo na eternidade, eternamente com o Senhor, mas por causa da igreja, para que se completasse o trabalho da igreja progredir, da igreja crescer, e não somente isso, mas que a igreja tivesse a alegria, o prazer da fé, era mais necessário que ele permanecesse ainda na carne, porque a sua permanência na carne trazia um fruto para a igreja, um fruto importantíssimo. Então, irmãos, você e eu, as crianças, os jovens, os mais adultos, todos nós, irmãos, temos da parte de Deus esse ministério e essa importância de, com a nossa presença, com a nossa intercessão, com a nossa oração, fazer com que a igreja venha progredir na fé. E não somente isso, mas como diz Filipenses 1, 21, 22, 23, tenha a alegria da fé, para que nós nos alegremos com a fé que nos foi dada, para que nós possamos a cada dia, ao participarmos desse momento tão importante de nós nos reunirmos no mesmo lugar, estarmos conversando, falando e testemunhando a fé no Senhor Jesus. Amém. Irmãos, notem como a igreja ela tem uma grande importância, né? Se eu for perguntar aqui, cada um de nós veio de um lugar diferente. Cada um de nós veio de algum lugar, ou cada um de nós temos uma história. Por mais que as histórias se assemelhem, são histórias diferentes. Cada um de nós tem uma história diferente da outra. E essas histórias, e a igreja é um lugar onde que essas histórias e esses lugares se encontram. É aqui onde tudo se encontra. E é aqui que o Senhor se faz presente. E é aqui que nós compreendemos o Evangelho. É aqui que nós podemos, a cada dia, sabermos e conhecermos a pessoa de nosso Senhor Jesus, a obra dele. E isso vai entrando dentro de nós, e em nós vai gerando uma fé, vai gerando um amor, na verdade. Vai gerando em nós aquela esperança, vai gerando em nós cada vez mais aquela vontade de nos aproximarmos do Senhor. Cada vez mais aquela vontade de termos comunhão com Deus, cada vez mais de nós estarmos próximos do Senhor, e isso é dado através dessa comunhão tão preciosa. Por isso, irmãos, que nós a cada dia vamos a estar nos preocupando, fazendo menção da igreja em nossas orações. E aí você pode dizer assim, poxa, mas eu já tenho uma vida tão corrida, eu já tenho uma vida tão preocupada com tantas coisas. Mas notem, irmãos, que o apóstolo Paulo é uma pessoa que falou uma lista extensa de fatos que estavam acontecendo com ele. E mesmo acontecendo tudo isso que estava acontecendo com ele, depois vocês podem ler nas suas casas esse capítulo inteiro de 2 Coríntios 11. Veja essa lista, veja o que estava acontecendo com Paulo, e mesmo assim ele ainda tinha um lugarzinho no seu coração para se preocupar com a igreja. Irmãos, a igreja, ela passa por momentos difíceis, ela passa por momentos que precisa e carece da nossa oração. Ela passa por momentos que nós muitas vezes temos que nos reunir e orarmos a favor da igreja. Porque se você for notar, a cidade de Corinto em especial, ela era uma cidade que ela tinha esses dois portos. Era uma cidade que entrava e saía pessoas a todo momento. Era uma pessoa que tinha um grande impacto de visitantes, tanto comercialmente, financeiramente, como também de números de pessoas ali naquela mesma cidade. E se nós olharmos para a cidade de Corinto, onde estava inserida a igreja de Corinto, é o mais próximo que nós temos do que antigamente, de um mundo globalizado no mundo antigo. É o mais próximo que nós temos de um mundo globalizado, onde as nações passavam por ali, as nações entravam e saíam dali, pelos portos de Corinto. E hoje o que acontece hoje também? E por causa disso que acontecia em Corinto, por causa desse grande impacto de número de pessoas,
entravam muitas coisas novas lá, até mesmo ensinamentos novos entravam. Ensinamentos novos entravam a todo momento dessa cidade. E o que acontece hoje? Hoje nós estamos num mundo totalmente globalizado. A todo momento entra e sai informações da nossa vida. A todo momento você está com o mundo num aparelho celular. Você está com todas as nações do mundo em um único aparelho. E ali entra muitas informações. E quais são as chances dessas informações que entram não abalar a fé de uma pessoa? Ou quais são as chances dessas informações que entram não fazer com que essas pessoas se esfriem na fé? Ou começa a olhar outras coisas, se interessar por outras coisas e começa a palavra de Cristo, começa cada vez mais perder espaço no coração de uma pessoa. Por quê? Porque tantas informações entram, onde entra muita coisa, alguma coisa tem que ser tirada para que caiba essas novas coisas. Assim é o nosso coração. Por isso que o Senhor Jesus disse, cuidado, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências dos cuidados do mundo e com as consequências desta vida. E quantas vezes nós estamos sobrecarregando o nosso coração? Quantas vezes nosso coração não está ficando sobrecarregado de informações, de coisas novas que chegam ao nosso coração? E aí, com tantas informações chegando, a chance de a palavra de Deus perder espaço no nosso coração é cada vez maior. Não, mas isso não acontece, jamais acontece. Por isso que o Senhor Jesus disse que a semente foi semeada e umas caíram no meio de quê? De espinhos. Mas que haja em nós, com certeza, um terreno fértil para o Evangelho a cada dia. E que nós consigamos discernir, porque havia uma dificuldade na igreja de Corinto nessa época, de discernir quem é que estava com a verdade. Esses ministros que se davam um evangelho totalmente oposto ao apóstolo Paulo. Que nós tenhamos discernimento para saber que virá cada vez mais informações, novas informações para nós. Mas que nós possamos ter discernimento de que o evangelho é mais importante. Não que nós deixemos o evangelho para que essas novas coisas possam tomar lugar no nosso coração, mas que com a força, com o amor que nós temos pelo Evangelho, as novas coisas que querem nos tirar do Evangelho percam espaço e percam caminho na nossa vida. E se tiver algum irmão ou alguma irmã que esteja passando por um momento difícil de discernimento, não saber, olha, será que lá na igreja eu estou fazendo a melhor coisa para a minha vida? Que essa pessoa possa, através da oração de intercessão da igreja, possa ter seus olhos abertos, possa enxergar com clareza para tudo aquilo que Cristo fez por nós. Porque tudo que Cristo fez pela sua igreja é fundamental. Amém? Afinal de contas, o Senhor Jesus entregou o que a favor da igreja? Entregou a sua própria vida em favor de cada um de nós, em favor desse corpo reunido que é chamada de igreja. E talvez que se você ainda não, como eu também, não tenhamos tido essa preocupação, esse cuidado com a igreja, que nós olhamos para isso com um carinho um pouco especial, um pouco mais especial, e comecemos a, cada dia da nossa vida, a lembrarmos, falar, Senhor, fortaleça a minha igreja. Senhor, fortaleça a cada irmão, cada irmã. Se alguém estiver se enfraquecendo, dê a ele, Senhor, a tua fortaleza. Dê a ele, Senhor, a tua convicção. Se é falta de convicção, atue, Senhor, para que esse meu irmão tenha convicção. Amém. Se ele não está conseguindo sentir a alegria da fé, dê a ele, ajude ele, Senhor. Ajude o meu irmão a não se desviar da fé, a não se apostatar da fé. Ajude eles a cada dia, Senhor, porque eu estou sentindo, eu estou vendo que esse meu irmão, essa minha irmã, está começando a desanimar,
está começando a olhar para as outras coisas, está se encantando pelas coisas desse mundo. Ajuda-nos, Senhor, porque a ajuda vem do Senhor. E o Senhor tem prazer em ajudar a sua igreja. Isso está na sua Escritura. E que a cada dia nós tenhamos esse cuidado, essa preocupação, mas que isso não seja uma preocupação vazia, mas que gere em nós uma ação de estarmos participando, de estarmos intercedendo e de estarmos juntos com nossos irmãos e irmãs na caminhada. E por mais que esse mundão aí fora ofereça perigos, ofereça oportunidades para que a pessoa veja coisas além de Cristo, mas que nós consigamos fazer com que as pessoas enxerguem realmente o valor e a grandiosa obra que o Senhor Jesus fez na cruz. E que nós possamos ser testemunhas vivas de que o Senhor opera ricamente na sua igreja e de que o Senhor se faz presente a cada dia que nós invocamos o seu nome. Amém. Amém? Quantos creem que o Senhor está aqui essa noite? Nós estamos reunidos em seu nome. E onde está o Senhor, ali a plenitude de alegria. Aleluia. Então que nós venhamos a nos alegrar a cada dia. Que nós venhamos, que esse evangelho do Senhor não seja algo para nós penoso, mas que seja para nós motivo de grande alegria por termos crido no Senhor. Porque nós sabemos que quando nós cremos no Senhor, isso não vem de nós, mas é o próprio Deus que vem até aquela pessoa e abre o entendimento, dá compreensão para aquela pessoa, para que ela possa crer, para que ela possa ter os seus olhos abertos e agora ela possa realmente confessar e testemunhar do amor que ela tem pelo Senhor Jesus e pelos demais irmãos. Amém. Glória a Deus. Lembramos nas outras cartas quando o apóstolo Paulo sempre louva o Senhor e agradece a igreja pela fé pelo Senhor e pelo amor para com todos os santos. Então, irmão, nós fomos chamados para amar e nós fomos chamados para estarmos juntos, buscando o Senhor a favor da nossa igreja. E se você e eu temos essa preocupação, vamos estar orando agora pela igreja. Vamos estar falando: Senhor, abençoe a igreja de Terezinha, abençoe a igreja aqui de Vila Santa Maria. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos a desfrutar, Senhor, que a cada dia nós venhamos ter uma grande alegria da Tua presença, Senhor. Que a cada dia nós possamos, Senhor, estarmos convictos de que o Senhor está de verdade, no meio de nós. Amém. Então, eu gostaria que se você, irmão, minha irmã, meu irmão, crianças, jovens, pudesse estar se levantando. E eu gostaria que você estivesse primeiramente agradecendo por poder fazer parte de uma igreja, por poder saber e conhecer que o Senhor Jesus edificou, fundou a igreja, que Ele se faz presente na pessoa do Espírito Santo, onde o Espírito Santo foi derramado ricamente em nome do Senhor Jesus, para animar a igreja, o Espírito Santo, em nome de Jesus, para testemunhar da obra de Cristo. Se você hoje, como eu, sabemos que um dia, um homem foi para a cruz do Calvário, lá entregou sua vida, lá ele foi crucificado, foi sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou. Você e eu só sabemos disso porque o Espírito Santo tem levado esse testemunho maravilhoso ao longo dos tempos. Chegou até nós até hoje, como chegou na igreja de Corinto. Hoje nós podemos confessar, nós podemos falar do nome de Jesus, nós podemos a cada dia louvar o nome dele, porque isso nos foi dado da parte do Senhor. E que nós possamos louvar o Senhor a cada dia, porque pela igreja, explicando as Escrituras, é que nós podemos compreender quem é Jesus, quem a obra que Cristo fez, o nome dele, que é o nome que está acima de todo nome, em nome de quem ele veio, que é em nome do Pai, e nós podemos nos reunir e podemos falar do Senhor e do nosso único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai,
para te darmos graças, Senhor, pelo fato do Senhor Jesus ter vindo em teu nome, Senhor, pelo fato do Senhor Jesus ter feito a tua obra, Senhor, e o Senhor Jesus, Pai, ter de forma, Senhor, verdadeira, Senhor, feita a obra em teu nome, Senhor, e o Senhor Jesus tem edificado para si uma igreja, Senhor. E essa igreja tem resistido através dos tempos, Senhor, tem chegado até nós até hoje, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos, Senhor, fazer parte da igreja do Senhor, sermos membros da igreja, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é que tem dado a cada um de nós, Senhor, a compreensão, Pai, do Evangelho. Senhor, o Senhor não nos tem deixado só, Senhor, não nos tem deixado órfãos, Senhor. Mas o seu cuidado tem sido conosco a cada dia, Pai, tem sido com a tua igreja a cada dia, Senhor. Por isso nós podemos estar aqui, Senhor. Ó Pai, como é grande o teu cuidado pela igreja, Senhor. Como é grande, Senhor, o teu zelo, Pai, para cuidar, Pai, para alimentar, Pai. Para estar a cada dia com a tua igreja, Senhor, com o teu povo, Pai, que confessa o teu nome, Senhor. Ó Senhor, o Senhor tem agido hoje como agiu, Pai, no passado, na vida dos apóstolos, Senhor. Hoje não tem sido diferente, Pai. Hoje não tem sido, Senhor, diferente, porque o Senhor está conosco, Senhor. E onde o Senhor está, a plenitude de alegria, Senhor. Que nós a cada dia vemos até alegria por estarmos na tua presença, Senhor. Não deixe, Senhor, que o nosso coração fique desanimado, nem sobrecarregado, Senhor, com tantas coisas que vêm para nós a cada dia, Senhor. Mas que a cada dia nós venhamos, Senhor, a dar valor à tua palavra, Senhor. Buscarmos a tua palavra, Senhor. A alegria, Senhor, e a nossa suficiência, Senhor. Porque o Senhor Jesus é a tua palavra, Senhor. Tudo foi cumprido nele, tudo foi realizado nele, Senhor. E a cada dia nós queremos te agradecer, Pai, pelo Senhor Jesus, Pai, ter levantado aqui a igreja, Senhor. E nós podemos, Senhor, estar firmes nela, Senhor. Não deixe, Senhor, que falso ensino, Senhor, não deixe, Senhor, que o desânimo, Senhor, venha desanimar o coração dos nossos irmãos, Senhor. Mas que nós a cada dia venhamos, Pai, a te buscar, porque o Senhor é nosso Deus, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Pai. E nós te agradecemos, Pai, por ser ter levantado, por ser ter edificado a igreja aqui de Vila Santa Maria, Senhor. Agradeço pelos anos que ela está aqui, Senhor. E nós oramos, Pai, para que a cada dia, Senhor, haja um progresso, Senhor, e haja alegria da fé aqui na igreja. Em nome de Jesus, porque o Senhor é que abre as portas, Senhor, e que a mantém aberta, Senhor. E por isso nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Abençoe, Senhor, os ministros aqui, Pai. O pastor, Senhor, os músicos, Senhor. Seja abençoando, Pai, a liderança aqui da igreja, Senhor. Que cada dia, Pai, nas decisões, Senhor, a serem tomadas, nas reuniões que houverem, Senhor, a tua presença, Senhor, seja a mais importante, Senhor. E que em nome de Jesus as decisões que forem tomadas venham direto do Senhor, Pai, para a edificação da igreja. E para que a igreja persevere no Senhor e na força do seu poder. E nós podemos te agradecer, Pai, porque o Senhor se faz presente na nossa vida. Senhor, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.